Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Leonardo Boff, que é teólogo e escritor e já esteve no programa aqui em setembro de 2011. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Kennedy. Obrigado por ter voltado ao programa. Agora nós temos aí um novo Papa, né? Habemus Papam. Queria falar com o senhor a respeito disso. Qual que é a sua avaliação da escolha do Papa Francisco, do cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, para ser o novo Papa? Olha, eu acho que duas coisas, o Kennedy, são importantes. Primeiro, que ele é um jesuíta. E jesuíta tem a cabeça muito arrumada. Quase militar, né? Quase militar. Eles são considerados, e foram na história, a vanguarda intelectual, o exército do Papa, para enfrentar a reforma luterana, para enfrentar a modernidade. E até o Vaticano II, eles eram extremamente fiéis e têm o quarto voto de obediência ao Papa. Então, é importante que é um jesuíta, extremamente inteligente, fala várias línguas. E segundo, que escolheu o nome de Francisco. E Francisco é mais que um nome, é um projeto de igreja. Igreja simples, evangélica, popular, ligada às bases da sociedade e ligada à natureza. Que remete a São Francisco de Assis, né? Remete a São Francisco, ele chamava todos os seres com o doce nome de irmãos e irmãs. Então, junto com essa coisa mais social, mais rigorosa de jesuíta, tem todo esse lado da ternura dele. Eu acho que nós estamos precisando hoje de um Papa assim. Mistura de rigor e ternura? Exatamente. Por quê? Para ser aplicada onde, Leonardo? Olha, eu acho que a crise da igreja é tão aterradora em termos daquilo que atingiu a essência da igreja. Porque as crises do passado eram brigas entre papas, imperadores, etc. Agora não. A própria igreja, que na sua essência, que é a moralidade, que é a respeitabilidade, ela foi atingida pelos pedófilos, mas não só padres pedófilos, bispos pedófilos, 2 cardeais pedófilos. E depois os escândalos com o Banco Vaticano, a descoberta de uma prática sexual dentro da cúria. Então, eu acho que ela degenerou de tal maneira que precisa uma mão forte esse rigor jesuíta. De um jesuíta que tenha a coragem de intervir ali na cúria e desmantelar todo um sistema que oprimia a igreja. Como funciona a cúria? Que tipo de reforma ele tem que fazer? Quem que ele tem que substituir, Leonardo? Eu acho que os principais cargos, o primeiro é o secretário de Estado, que é aquele que leva a política mesmo. Ele vai ter que escolher uma pessoa muito boa, e a minha suspeita, porque é um amigo íntimo dele, que é o nosso Dom Cláudio Umes. Que estava ao lado dele quando ele foi anunciado. Ele chamou para ficar ao lado dele. Chamou para ficar. Para mim é um sinal. Ficaram muito amigos aqui no Brasil. Ele conhece a cúria que trabalhou lá. Então, eu acho que primeiro tem que fazer uma escolha. Isso vai ser nessas semanas, dos vários dicastérios, gente nova. E eu acho que vai ser uma espécie de descentralização. Isto é, o Vaticano II criou 2 instituições que os 2 papas anteriores esvaziaram. Você está falando do Concílio do Vaticano II de 1962, né? Explica para a gente o que é o Vaticano II e a gente continua. Só um pouquinho, resumindo. O Vaticano II é a reunião de todos os bispos do mundo inteiro para fazer um adornamento, uma atualização da igreja face às mudanças do mundo. Demoraram 4 anos, 62, 65, 3 anos, e modificaram o rosto da igreja. Há 50 anos. E esses 50 anos. Só que a cúria bloqueou totalmente. Nunca aceitou as reformas e o Papa sozinho não conseguia. Então, mas aí no Vaticano II, nessa reunião dos bispos, se criaram 2 instituições que eram para ajudar o Papa no seu governo. Primeiro, o Sínodo dos Bispos. Cada 3 anos eles se encontram, representantes do mundo inteiro, se reúnem em Roma, debatem um tema e juntos com o Papa deviam definir caminho, decidir. Não, eles só ficaram como uma instância de consulta. Democratizar um pouco mais a igreja, não ficar só na cúria, fechado em Roma. Exatamente. E segundo, é a colegialidade, isto é, as conferências continentais e nacionais deviam ter mais autonomia, porque uma coisa é a África, outra coisa é a Ásia, outra coisa é a América Latina, são culturas absolutamente diferentes. Então, em vez de romanizar toda a igreja, uniformizar, que eles se encarnem nas culturas, criem um rosto novo de igreja, com uma forma de celebrar diferente na África, na Ásia, na América Latina. Isso também foi esvaziado, a tal ponto que o Papa ficou o único bispo da igreja.
Se você na rua pergunta quem é o bispo do Rio, ninguém sabe. Agora o Papa, o Papa sim. Então o Papa efetivamente ficou o bispo. Uma coisa muito centralizadora, Centralizador. né? Então essas duas instituições, eu acho que ele vai atualizar, vai pôr em marcha, porque foram sempre bloqueadas. E você acha que ele vai fazer isso rapidamente, assim? Eu acho que ele tem que fazer rapidamente e de forma rigorosa. Você vai depor muita gente, vai escolher o governo dele, os ministros dele, que os chamados dicastérios são verdadeiros ministérios. Então tem que ser gente da confiança dele, que vai limpar efetivamente a Cúria Romana. E depois eu acho que vem a parte, a linha mais política dele. E ele, como cardeal, na Argentina, mostrou como é que é. E aí aparece o franciscano. Não o doutrinador, o professor tipo Ratzinger, mas o pastor, que gosta do povo. Aí entra a ternura que você falou. Aí a ternura. E ele mostrou como cardeal, na Argentina, não morava no palácio, morava num pequeno apartamentozinho, nunca usou carro, sempre ônibus ou metrô, assustava as pessoas, de repente o cardeal está sentado aí ao lado, lendo um livro, conversando com as pessoas, indo sozinho para as favelas, as barriadas, vilas miséria que chamam aí, conversando com o povo e brigando com o governo. Por quê? Porque ele diz, olha, nós não podemos atender os pobres com assistencialismo, mas com justiça social. E defendeu os camponeses nessa grande greve que fizeram, o que irritou a presidenta, o casal Kirchner. E a presidente Então, Cristina Kirchner. Ele, em termos sociais, extremamente aberto. Então, eu acredito muito que ele vai impor essa simplicidade bem franciscana na forma de exercer a sua função de Papa. Leonardo, você arriscou o nome Francisco no Twitter umas 2 semanas antes. Você sugeriu, o novo Papa pode se chamar Francisco, deveria se chamar Francisco. Eu vejo que você está muito esperançoso com a escolha dele. Agora, a escolha desse nome Francisco, você tem algum bastidor de como ela se deu? Alguém sugeriu a ele o nome de Francisco, ele já estava com isso na cabeça? Olha, houve 2 pessoas, porque as coisas sempre vazam. Eu nunca... Eu só tenho alguns amigos informantes lá na Cúria também. Sim, pessoas que falam de forma indireta. Olha, teve um arcebispo de Boston, franciscano, que não se vestia de cardeal, de simples hábito, de sandália e sem meias em pleno inverno italiano. O Malley, né, que é o de origem irlandesa. Irlandesa, que fala português fluentemente e espanhol, porque se formou nessas 2 línguas. E ele sentou ao lado do Papa e disse, a crise é tão grande que você deve fazer como São Francisco. São Francisco se converteu de jovem, daquela juventude dourada de Assis. Ele escutou um dia uma voz, olhando para um crucifixo que está lá em Assis ainda, onde o crucifixo diz, Francisco, vai e conserta a minha igreja que ela está em ruínas. E ele tomou a sério, pensou que era a igreja Interpretou material. Literalmente a princípio, depois ele descobriu que não era. Depois que não era. Ele viu que não era. Então ele disse, esse cardeal, o Malley, disse, nós precisamos que reconstrua a igreja, e tem que ser um Francisco. E junto, o Dom Cláudio Umes, que é muito amigo dele, também sentava muito perto dele e dizia, nós temos que sair dessa crise. E temos que sair das periferias da igreja, onde vive a maioria dos cristãos, com novo vigor, novo espírito, fora desses conchavos que existem. Francisco saiu daí. E Francisco saiu daí. E eu acho que ele acertou, e eu logo intuí que só uma figura franciscana, isto é, a moda de São Francisco, vai resgatar a credibilidade da igreja, refazer esse edifício que é milenar, mas que virou uma ruína efetivamente, porque ela se ilhou. Sim. E não é só um castelo em ruínas. E muito do Papa Bento XVI levou a essa visão quase pessimista, negativa da igreja. E ele não. Ele vem como um pastor simples, se inclina face ao povo, uma coisa notável, Kennedy. Ele primeiro pede que o povo reze para ele, que o povo o abençoe. E só depois ele abençoa. O que significa isso? Ele dá centralidade ao povo de Deus. Porque no Concílio Vaticano II, primeiro vinha a igreja com o mistério, coisa da teologia, hierarquia, depois povo de Deus. Ele não estabeleceu, tem uma linha direta aqui, abençoo vocês. Vocês me abençoem para eu poder abençoá-los. Então, no Vaticano, inverteram. Primeiro vem povo de Deus, depois hierarquia como serviço ao povo de Deus. E ele fez isso.
E não veio com nada daqueles europeus típicos do Papa, aquela moceta, que é aquele mantozinho que é cheio de ouro e adereços, que só o imperador usava. Ele foi com um hábito muito simples mesmo, né? E ele dispensou aquilo, veio com uma vestinha branca, dispensou a famosa cruz do Papa, que é de ouro, cheia de joia, a cruz de ferro dele de bispo. E quando fala do Ratzinger, não fala o Papa aposentado. Vamos rezar pelo bispo Ratzinger. E ele se apresentou não como Papa, bispo de Roma, que é a velha tradição que o Papa é bispo de Roma. E porque está sepultado Pedro e Paulo aí, tem uma primazia de honra. E diz, eu vou governar, eu vou dirigir na caridade. Porque até agora se dirigia no direito canônico. O cano 331 diz, claro, o Papa tem o poder absoluto, direto, imediato, infalível. Se você risca Papa e bota Deus, funciona. É impossível. Ele renuncia a tudo isso. Agora vai ser a caridade. Isso é a comunhão das igrejas. Ô, Leonardo, e ele, pastor? Eu tenho visto que você está muito otimista, mas na quinta, numa missa para os cardeais, ele defendeu assim, ele fez uma defesa do reforço da religiosidade. Ele cita um escritor francês, o Léon Bloy, ele fala assim, quem não reza ao Senhor, reza ao diabo. Depois ele fala outra coisa, quando não se confessa Jesus Cristo, se confessa o mundanismo do diabo, do demônio. E terminou dizendo que a igreja não pode, uma igreja sem Jesus, vira uma ONG beneficente, né? Isso não é muito parecido com a linha do Bento XVI, do cardeal Joseph Ratzinger, Leonardo? Olha, Kennedy, isso aí é o óbvio. Por quê? Porque a igreja, ela não é uma empresa, não é uma ONG, ela não é uma instância, digamos, de poder. Eu não sou conservador, ameaçador. Se você não reza a Jesus Cristo, você reza ao diabo. Não, ele afirma a identidade religiosa da igreja. E a identidade religiosa cristã, vem de Cristo. E aí a oposição a isso o diabo é mais, não tanto a figura do diabo, aquilo que não cabe dentro do espaço que Jesus inaugurou, que é o espaço do reino, que é o espaço do amor incondicional. Então ele repete a lição tradicional, convencional, e não vejo nada de reacionário disso. Agora, ele dá uma pontadinha, que devemos ter ministros irrepreensíveis. Isso aí é contra a Cúria Romana. Isto é, não quer saber desses manejos todos que ocorreram. Então, ele falou de improviso, nunca, e não falou em latim, porque normalmente os cardeais têm que ser a língua oficial o latim. Falou em italiano, improvisadamente, atrapalhou muito o porta-voz, porque dizia, eu não teria um texto para distribuir, não tem. Porque ele fala do coração. Do coração ali. Agora, Leonardo, tem muita gente que acha que ele, por ser progressista, digamos assim, na questão social, pode pesar a mão, por exemplo, no conservadorismo, aqueles velhos temas em que a igreja é conservadora mesmo, o uso da camisinha, casamento gay, pesquisas com célula-tronco, com embriões humanos. Você não acha que há o risco da gente estar diante de um novo Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, que tinha aquela coisa simpática, era muito amistoso, muito amigável, mas que no fundo foi um grande conservador, e o Ratzinger foi a mão firme do João Paulo II, do pontificado dele. Não tem esse risco não, Leonardo? Olha, eu diria duas coisas, o Kennedy. Diga. Primeiro que essas questões não podiam ser discutidas na igreja, nem por cardeais, nem por ninguém, eram impostos por Roma, então ele tinha que se submeter e seguir aquilo. Agora, segunda, essa é uma hipótese minha, que ele como Papa, ele vai abrir uma discussão na igreja sobre isso. Isto é, vai democratizar a igreja e não vai fechar as questões, vai deixar que as opiniões venham à tona. E qual é o caminho melhor? Você acha que você vê um Papa podendo abrir uma discussão sobre casamento gay, por exemplo? Olha, ele é contra que se usa a palavra matrimônio, porque é um conceito jurídico e sacramental. Mas diz, vamos usar a união civil. Eu acho que é inteligente, porque as coisas têm que ser definidas. Mas um argentino me contou recentemente que, faz uns meses atrás, ele aceitou que um casal gay adotasse uma criança. Porque disse, onde é amor, tem algo de Deus aí. Então não há por que ser contra. Então eu acho, mas é uma hipótese que eu acho, sim, que ele vai abrir
esses temas todos polêmicos, que eram proibidos, mas literalmente proibidos de serem debatidos. O padre que falasse sobre isso, era logo perdia a sua cátedra, a sua paróquia, o bispo era logo repreendido. Eu acho que agora ele está numa instância superior e eu acho que ele se dá conta de um descompasso que há com a história. Lógico, ele vai defender, por exemplo, que não vai permitir o aborto, porque, no fundo, é a tradição grande da igreja. Eu também não defendo o aborto, a gente vai defender a vida, de todas as formas. Mas não só a vida concebida, a vida no seu aspecto grande. Então, eu acho que ele vai abrir uma discussão na igreja, porque existe uma acumulação grande de teologia, de reflexão de pessoas sérias, especialmente das mulheres teólogas, que estavam em conflito com Ratzinger nos Estados Unidos, que são professoras, acadêmicos. Então, a minha expectativa é que a linha pastoral de fundo dele vai triunfar sobre a linha doutrinal. Ele não vai inovar muito na doutrina, mas vai abordar de uma maneira pastoral aqueles casos do dia a dia que ele se dá conta. E não da maneira conservadora como João Paulo II, o senhor acha? Não rígida. Por exemplo, permitir que casais separados com novas núpcias possam comungar, possam frequentar a igreja. E hoje é proibido. Eles se sentem excluídos quando são cristãos, às vezes, extremamente capazes e comprometidos com a justiça, com a igreja, se sentem expulsos. E ele não, sempre permitiu. Não, eles são cristãos, e se há um amor, e se há uma falha, e se há um erro, sempre pode ser corrigido. O senhor o conheceu pessoalmente alguma? Olha, eu me encontrei em 1971, num encontro em Buenos Aires sobre espiritualidade, e ele é a especialidade dele. E ele deu uma das palestras, eu tenho uma vaga lembrança, porque Foi um encontro rápido, não foi um encontro longo? Não, nem... Ele deu a palestra? Ele deu a palestra, discutimos e tal, a gente se cumprimentou, mas eu não tive maior intimidade por ele, que não posso me arrogar nenhum conhecimento. Mas que impressão que guardou desse encontro? Olha, primeiro, de uma pessoa de um grande coração. É uma pessoa aberta, serena, sóbria, e que se mostrou quando ele apareceu diante do povo. Quer dizer, tirou aquele fetiche da figura do Papa, aquela teatralização que se faz, estendendo os braços, nada. Ele se deixou ver, se inclinou diante do povo, com maior simplicidade. Então, eu acho que essa forma de ele governar, dispensando o aparato todo, o carro do Papa, o papabile, pagar a própria conta lá no hotel. Pegar a mala. Pegar a mala, buscar suas coisas. Quer dizer, mostra que agora começa um estilo diferente de ser pastor da igreja. E isso, para mim, é uma indicação que esse tempo imperial foi no segundo milênio, que o terceiro milênio será o milênio do terceiro mundo, onde vive a grande maioria dos cristãos, e aí vai se refletir a riqueza dessas igrejas, que não são mais igrejas espelho da igreja da Europa, são igrejas fontes, que se enraizaram aqui nessas culturas. Leonardo, eu vou pedir licença para você um minutinho. No próximo bloco nós vamos falar dos desafios específicos do novo Papa. Aguenta a mão um pouquinho, a notícia volta daqui a pouco.